Oi, pessoal! Eu sou Lara Falcão. E eu sou Ellen Moreira. Nós somos estudantes de Psicologia da Uninasal Parangaba. Exatamente. E hoje a gente está aqui com um tema super bacana, que é psicologia e feminilidade. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, que é a nossa professora, Cássia Cardoso. Olá! Não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, Boa né? noite. E aí, Cássia, se apresenta, pessoal. A Cássia, ela é psicóloga, ela é mestre de psicologia pela UFC e ela é professora universitária também, né? Acho que falou, né, bastante. Eu me chamo Cássia, sou professora de psicologia há cerca de 2 anos na Uninasal Parangaba. Fiz mestrado em psicologia aqui na UFC, especificamente em processos psicossociais. E acho que é isso para começar, né? E já é muita coisa, né? E aí, Cássia, eu queria começar falando uma frase que a gente achou lá no seu perfil. É uma frase que diz assim: eu sou o resultado de todas as mulheres que acreditaram em mim e me deram suporte para que eu colocasse os meus sonhos no mundo. E o que você tem a dizer sobre isso? Preparadíssima, né? Não é? Acho que é isso no final, né? A minha mãe tem uma importância muito grande para eu estar academicamente onde eu estou, né? Então, não era algo que era negociável, assim, na minha criação, né? De que era sempre a priorizar os estudos. Então, ela sempre falava, eu não quero que você faça nada em casa. Eu me disponho para fazer tudo, foco nos seus estudos. E aí, professoras que sempre me incentivaram, né? Tanto na escola, na graduação, no mestrado. Então, esse suporte de mulheres que acreditaram e sempre me incentivaram, né? Que pra gente que vem que é pobre, a educação, ela salva, né? É um caminho de ascensão social. Então, falar da importância dessas mulheres que me incentivaram, que me apoiaram e que construíram junto comigo para eu estar aqui hoje, né? Ai, que lindo. E aí, Cássia, antes de começar, de fato, as perguntas, e aproveitando esse gancho que você falou, a gente já comentou aqui que o podcast, esse semestre, a gente quer trazer só mulheres, né? Porque a gente acredita nessa força que inspira tantas pessoas, não só mulheres, como homens também, né? As mulheres são forte força de inspiração. E aí, a gente, aproveitando, comprou um presentinho pra você. Deixa eu te entregar. Muito obrigada. Adoro receber mimo, assim, pode ser uma abrir, balinha. Já pode olhar, tá? Às vezes alunos dão uma balinha, eu fico feliz só de ter lembrado, né? Mas é muito bonitinho, Adoro né? caneca. Eu vivo também. falando, adoro receber caneca. E aí marcada de livro, do podcast. E tudo, né? E aí, pra começar, eu queria falar sobre feminilidade, né? E aí, a gente precisa entender que quando a gente fala de feminilidade, a gente tem vários tipos. A gente não fala só de um. E aí, existe uma forma exata, uma maneira exata de ser feminina, de ser mulher? Acho que nos estudos feministas, né, que em geral, quando a gente vai falar de gênero, inevitavelmente a gente fala de estudos feministas. Atualmente, a gente prefere falar em feminilidades. Em feminilidades e masculinidades, colocando no plural, exatamente para falar de como não existe uma única maneira, né, de ser mulher, de ser homem, de ser sujeito, pensando aí o gênero binário, né, mas a gente fala sempre no plural, né, para falar exatamente de como não é sobre ser feminina, mas de feminilidades diversas, né? E aí, aproveitando, Simone de Beauvoir já dizia que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E como é que a gente pode compreender isso no cenário atual? Eu acho que a Simone foi muito importante para a gente começar esses estudos, né? Entender que ser mulher não é algo inato, que é construído em sociedade. Mas eu acho que a gente tem pessoas que vêm depois dela que talvez façam mais sentido na atualidade, né? E uma delas é a Judith Butler. E aí ela vai não mais falar sobre ser mulher ou ser homem. Ela vai trazer para a gente uma noção de performance de gênero. E aí ela avança e não exatamente fala de gênero, mas chama de uma performance, que é exatamente pensando como isso se constrói socialmente. Que a gente aprende na sociedade de que maneira a gente deve se comportar. E aí ela traz como exemplo a performance teatral, de fato, de que a gente vai ter maneiras diferentes de representar o clássico, por exemplo, Romeu e Julieta. E aí cada ator vai dar o seu toque
né, no que é ser a Julieta, mas que no final a gente precisa seguir uma história. Porque se você não segue aquela história, deixa de ser a Julieta, né, vira outro personagem. E aí ela vai, a partir dessa ideia, dizendo que a gente tem um papel a cumprir. E aí a gente dá os nossos toques pessoais, enquanto atores e atrizes, mas que no final a gente precisa fazer aquele papel. E aí ela vai falar que o gênero segue essa lógica, né? Até para se englobar o meio, né? Exatamente, que aí quando você não segue, né, você é visto como uma pessoa disruptiva, né, que está fora do que a sociedade espera. E aí que começa o sofrimento, né? Sim, e assim, desde muito cedo, né, as meninas, a partir do momento que nasce menina, já se cria ali aquela ideia de que precisa ser perfeita, de que precisa ser princesinha, né, de que precisa ser mãe depois, de que precisa casar. E aí, essa pressão, desde o início, né, desde quando você se entende como pessoa, como ser, causa algum tipo de impacto, né? Seja ele positivo, seja ele negativo. E aí, nós queríamos saber o que isso pode causar, né? Naquela pessoa que nasce como mulher, né? E aí, é colocado um peso tão grande em cima dela. Acho que são inúmeros, né? A gente pode pensar em diversos desdobramentos de sofrimento que vem a partir disso. E aí a gente pode falar de corpo, de aparência, né? E de como, inclusive, esse corpo vai falando se você atinge ou não esse ideal de feminilidade. E talvez avançando um pouco mais no assunto, mas falando de raça, né? E principalmente de raça, se você é magra, se você é gorda. E, inclusive, associado em geral, se você é uma mulher negra, você é vista como mais masculinizada. Se você é uma mulher gorda, você também não vai atingir esse ideal de feminilidade, porque ser mulher é ser delicada. E aí o corpo gordo não é visto como um corpo delicado, por exemplo, né? Então, essa necessidade de entrar nesse padrão vai causando esse sentimento de inadequação, de que você não é um sujeito adequado ao mundo, de que em qualquer lugar que você chega, você vai lidar com as repercussões disso, né? Porque uma mulher branca, bonita, ela é muito mais bem tratada pelas pessoas do que outros tipos de mulheres. E aí eu vejo muitas mulheres que passam por uma mudança radical de corpo, por um processo radical de emagrecimento, e de como elas vão falando, como elas vão sendo tratadas diferente da sociedade. De que as pessoas passam a tratá-las melhor, né? Só pelo simples fato do corpo ter se modificado. E aí, inadequação, né? O sentimento de culpa de não conseguir atingir aquele ideal, e a partir daí a gente vai tendo tantas outras questões de saúde mental, né? Por essa inadequação. Exato. Sim. E aí um ponto que você falou que é muito importante, porque quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que entender que tem muitas coisas para além disso, né? Por exemplo, tem pessoas que precisam fazer cirurgias e perdem, né, alguma parte do corpo, algum órgão. E imagina para essas pessoas também como não deve ser, sabe? Porque a sociedade ainda é muito preconceituosa, né? Eu digo assim, não só com as mulheres, mas principalmente com as mulheres. Eu acho que os números estão aí para comprovar, né? Os números de feminicídio, os números de crime, de ódio, de preconceito contra as mulheres. E quando você fala disso, me vem essa lembrança na cabeça, justamente de mulheres que precisam, né? Que, infelizmente, por alguma questão que aconteceu na vida, no dia a dia, enfim, algum acidente, e que elas precisam perder uma parte do corpo, né? Sim, é algo que, como eu falei, né? Só por você nascer mulher, você já nasce com um peso, você já nasce com uma missão a ser cumprida e com expectativas de uma vida que ainda, né, nem foi totalmente vivida. E aí, a gente tá falando sobre essas questões de impactos psicológicos, né, e tudo mais. E historicamente, né, que acredito que é o nosso tema de TCC juntas, mas historicamente a mulher sempre foi colocada num lugar de cuidado. Ela sempre foi a cuidadora, seja dos pais, seja do seu marido, seja dos seus filhos, seja da casa, seja de qualquer pessoa, menos dela mesma,
né? Então, ela sempre foi a pessoa responsável por cuidar de todo mundo e ninguém era responsável por cuidar dela. E aí, isso acaba gerando muita dependência, será? Disso, de um cuidado, de um abrigo, né? Não se tem um abrigo assim. Então, quais seriam também as consequências disso, né? Chega muito casos assim na clínica, é algo que nós conseguimos ver assim livremente. Ultimamente, eu tenho ouvido falar muito de burnout materno, né? Que é esse funcionamento de esgotamento mesmo por esse lugar de que é um trabalho, né? De que o trabalho doméstico não é visto como um trabalho, sendo que a gente vê níveis de dedicação que às vezes é 24 horas. E aí, as consequências são essas de se esquecer, né? E aí, quando você se esquece, você se esgota. E aí, é um trabalho que não tem outra pessoa, em geral, que vá assumir. E a sociedade julga as mulheres que são mães e que se cuidam, né? De que já ouvi alunas que são professoras falando de como, quando uma mãe chega para deixar o filho na escola e ela tá com roupa de academia, olha aí, né? Tá largando o menino aqui para ir para academia. Mas o filho falta isso, mas a unha, o cílio tá em dia, né? Sendo que, ao mesmo tempo, se a mulher não tá seguindo um padrão estético, ela também é julgada. Sim. Então, acho que é impossível cumprir todos os requisitos de ser mulher que a sociedade coloca, né? Porque se você não tem uma estética que é considerada adequada, entre aspas, você é julgada. E aí, se você cumpre isso e está sendo mãe, você também é julgada. E aí, acho que não tem escapatória se você está disposta a seguir isso, né? Para cuidar da saúde mental é entender que, de algum modo, você vai ser julgado na sociedade. Que de qualquer coisa que você faça nunca vai estar o suficiente. Sim. E aí, algumas mulheres acabam tentando cumprir isso, tentando dar o que é suficiente, né? E essa lista de afazeres, de coisas a cumprir, ela nunca termina. E aí, daí vem o cansaço, né? E os papéis que são atribuídos, como a gente já falou, o papel de cuidar do filho é da mulher. O do homem é de prover. E aí isso traz sofrimento não só para as mulheres, mas para os homens também. E aí em lugares diferentes, claro, porque o machismo mata mulheres, o sexismo mata as mulheres, e ele traz sofrimento para os homens, mas não nesse nível de ameaçar a vida e a existência, né? E aí os papéis de gênero, eles vão trazer sofrimentos para todo mundo. Porque você não pode sair disso, né? Se você sai desse papel, você não é mulher o suficiente, você não é homem o suficiente. E é como se tivesse um dever, né? Vem essa sensação de dever, mais uma vez. E aí a Lara até falou, e abreviou muito bem, sobre a questão histórica, né? Os papéis atribuídos às mulheres ao longo da história. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque a gente sabe que esses papéis, eles sempre foram fomentados pelo Estado, pela igreja, pela medicina, inclusive. Quando coloca as mulheres no papel de enfermeiras, eram as freiras que cuidavam das pessoas. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Acho que é inevitável, né, falar de capitalismo, de cristianismo, e aí colocando o cristianismo como uma instituição, não pensando, né, de que somos contra Jesus Cristo ou qualquer coisa nesse sentido. Acho sempre bom esclarecer. Mas pensando no cristianismo como uma instituição capitalista, né, de que ele responde ao capitalismo muito dentro da sua história, né, de que vai ser o centro do capital ao longo da história e na construção do Ocidente. E aí, com a chegada do capitalismo, a gente tem a importância da monogamia, que era para garantir que aqueles bens permanecessem naquela família e que precisava da monogamia para que aquele homem garantisse que aquele filho era dele. Né? E aí chega essa monogamia, mas para as mulheres, né? Que a gente na história aí vê que os reis faziam filhos adoidados, mas que a mulher precisava ser monogâmica e cuidar naquele filho. Garantir que os bens daquele homem permanecessem na família dele. E aí, com isso, vai se construindo esse lugar dessa mulher que fica em casa, que precisa cuidar dessa prole. E aí a gente vai vindo com a modernidade e chega a ciência, né? E aí uma ciência que vai responder a essa instituição,
também. E aí a gente vê na história da ciência que ela respondia aos interesses de quem estava no poder. E aí a importância da gente falar de saberes localizados. A autora Patricia Hill Collins vai falar disso. E quando a gente pensa em ciência, a gente precisa pensar de que esse saber sempre vai ser localizado. Quem faz ciência está querendo defender o seu ponto de vista. E aí a gente tem na história cientistas que manipulavam dados. E para justificar as diferenças sociais, eles buscavam essa justificativa na biologia. Né? E um exemplo clássico disso é das pessoas negras que diziam que tinham crânios menores. E aí, recentemente, foi comprovado que isso era manipulado, né? De que ele não tinha dados, de fato, que comprovassem isso. Então, a gente tem toda uma estrutura que vai afirmando um lugar de humano ideal. E esse humano ideal, ele não é uma mulher. E muito menos uma mulher de cor ou uma mulher que não performe em uma feminilidade específica, né? Então, isso vai se atualizando, claro, e aí eu acho que vai ficando até mais difícil de se combater porque vai se camuflando na nossa sociedade. Exatamente. É isso. E aí, continuando a falar, né, sobre essa questão sociohistórica e tudo mais. A gente, como você falou aqui, né, a gente sabe a dificuldade que a sociedade tem de receber um não de uma mulher, né? Seja ele não quero fazer isso, seja ele não quero me relacionar com você, seja ele qualquer não que for. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão da questão da mulher para com o não, né? Porque até para a mulher falar não, ainda é difícil. Existem mulheres que infelizmente, estão em situações que elas não conseguem sair porque elas não estão conseguindo dizer não àquilo. Porque historicamente, porque culturalmente, porque a família dela, os amigos, né, conhecidos, todos indicam que ela não deve dizer não. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eita, pergunta complexa, né? Vão passando algumas coisas assim na minha cabeça. Acho que o clássico, quando a gente pensa nisso, são mulheres em situação de violência, de repente, né? E de que é muito mais do que um não. De que quando a gente pensa... você me pergunta isso e eu vou pensando nessas mulheres, de que tem, além muitas pessoas falam, é dependência emocional. Sim, mas muitas coisas mais, né? De uma dependência financeira, de uma falta de suporte, de que se essa mulher sai de dentro dessa casa desse agressor, existe um risco à vida, não vai ter um suporte familiar, muitas vezes, porque essa família, não, é seu marido, fica. E eu achei muito legal, não sei se vocês chegaram a ver, recentemente, uma pastora, né? Que falou, larga esse homem. Eu vi o vídeo, né? Se esse homem fez alguma coisa com você, se ele te violentou, largue ele. E isso é tão novo, né? Porque, infelizmente, a gente vê essas instituições dizendo, ore por esse homem, ele vai mudar. E incentivando que fique como se fosse obrigação única e exclusiva da mulher fazer com que esse casamento desse certo, entre várias aspas, né? Do que é dar certo? Acho que é uma boa pergunta. E aí, eu acho que, de maneira geral, também, para além de pensar relacionamentos conturbados e violentos, a gente é criada para agradar. De que a gente precisa sempre agradar. E uma mulher que diz não, que questiona, já se começa a pôr em xeque a feminilidade dela também. De que se você questiona, de que você se impõe... E aí depende também, né? Depende da sua cor também. Porque se você é uma mulher branca que questiona, você é empoderada, você é dona de si. E se você é negra, você é uma negra raivosa, né? Exatamente. Eu já fui chamada de negra raivosa. e olha que nem questiono tanto assim. Mas é isso, a gente é criada para agradar e se espera isso da gente, né? Que a gente diga sim, sim, baixe a cabeça e faça, não questione. A gente até já começou e falou um pouco sobre isso, mas os nossos corpos, eles foram e são regulados pela sociedade, né? E aí, eu queria que a gente entrasse um pouco mais nesse assunto, de como que isso, de alguma forma,
entra na terapia, sabe? De como que isso afeta. E, principalmente, a gente falar sobre adolescentes, porque é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Que são adolescentes que têm diversos tipos de complexos com o próprio corpo, inclusive passando por diversos transtornos. Acho que não dá para falar disso sem falar de internet, né? A gente tem vivenciado aí um retorno do culto à magreza. E acho que é um exemplo legal para a gente ir falando disso, né? De como isso vai regulando. Antes a gente tinha a TV, que fazia essa regulação. Perde força, né? Com a internet, principalmente nessas novas gerações. Mas de como isso vai renovando esse lugar de quem eu devo ser e como eu devo me comportar. E principalmente na adolescência, que é esse momento que a gente está procurando o nosso lugar do mundo, que a nossa identidade está se fortalecendo, se construindo, que começa na infância, mas que a adolescência é esse momento em que tem uma maior importância, que é quando você está... Aflora ainda mais, né? Sim, de que esse lugar de eu preciso caber e eu preciso corresponder a determinadas expectativas está mais forte, né? Por N motivos, assim. Mas de que o nosso corpo vai ser regulado, como você bem colocou. E pensar de como isso se constrói, de como isso é uma ideia ocidental e colonialista. E aí tem uma filósofa africana, que eu não vou me arriscar em falar o nome, que eu sei que eu vou pronunciar errado, mas que ela tem um livro chamado A Invenção das Mulheres, recomendo. Ela vai falar de como é uma ideia ocidental a própria construção de mulher. De como isso vai sendo marcado pelo nosso corpo. De que a regulação social ela acontece a partir do corpo. Quando você olha para o corpo de alguém, você já pré-estabelece coisas sobre essa pessoa, de quem ela é. E de como é no Ocidente que essa lógica funciona somente. E aí ela vai falando que na língua iorubá não existe uma diferença que marque se você está falando de um homem e uma mulher. Não tem palavras diferentes para filho e filha, né? De ela ou ele. E de que isso no inglês, no português, existe essa diferença muito marcada. De que a gente vai criando palavras diferentes. De que ser mulher, de ser homem, é uma invenção ocidental. E, consequentemente, a partir disso, a gente coloca o nosso corpo num lugar de maior importância. E de como esse corpo precisa ser, né? A gente vai criando isso e, principalmente, agora, a partir da internet. Quem tem poder de determinar o que é bonito e o que é feio? Quem está nessa posição de poder, né? Aquela blogueira que tem milhões de seguidores, que tem muito dinheiro. E essas pessoas que vão determinando o que é bom, o que é bonito. E, a partir disso, quando você não corresponde todo mundo admira a blogueira tal e acha ela muito bonita. E aí você olha no espelho e você é o completo oposto dela, você, consequentemente, é uma pessoa feia que não vai ser desejável, né? De que não tem um lugar no mundo. E, a partir disso, a partir da sociedade, acho que a gente tem uma tendência a olhar muito a autoestima como algo individual. Mas que não é individual, é construído. Porque quando você vê outra pessoa, né, falando que aquela é a bonita, que aquele é o corpo ideal, consequentemente, se você não está ali, você não corresponde àquilo. E aí a gente tem, consequentemente, transtornos alimentares, e aí, principalmente agora com as canetas emagrecedoras, né? E é curioso, porque eu lembro que em 2020 a gente estava no movimento Body Positive. E, de repente, em 2022, a cultura magreza retorna com tudo. E aí ela começa de cima para baixo para gente que é povão, né? Como se diz, de que a Victoria's Secret retorna e aí, consequentemente, as pessoas mais ricas vão respondendo aquilo e vai chegando pra gente, né? Vai se popularizando. E de como esse padrão de beleza, ele vai respondendo sempre ao mercado. De que a gente acha que, eu não compro grife, né? Então, não vai refletir em mim. Mas, depois de um tempo, isso chega na gente. E aí, só lembro de O Diabo Veste Prada, né? Que a Miranda vai falando. Você acha que você está usando essa cor hoje por quê? Porque em tal ano, em tal estação, tal grife colocou isso, e aí foi chegando depois aí para vocês do povão.
E de Sim. como tudo isso vai refletir no que a gente acha que essa autoestima, ai, eu não tenho autoestima, o que que tem comigo de errado? E aí, muito do processo da terapia é essa compreensão mais global da sociedade. E aí, muito disso do porquê que a gente repete tanto na psicologia, que toda psicologia é social. Porque se você é um psicólogo que não entende como isso vai se construindo, você vai acabar culpabilizando aquela pessoa. De que você não tem autoestima porque você não faz o suficiente. Sendo que se eu sou uma mulher gorda que não tem autoestima, por exemplo, é por alguma coisa minha? Não, porque tem uma sociedade inteira me dizendo que o meu corpo é feio, que o meu corpo é errado e que eu deveria ser diferente. E aí a importância da gente estar por dentro dessas questões de gênero, de sexualidade, de raça, entendendo que essa autoestima, o modo como a gente se enxerga, é construído socialmente. Que é inevitável você não ser atingido e a maneira como você se olha é sempre passado por como a sociedade constrói o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Sim. E, assim, a gente não pode excluir as redes sociais, né? Não tem como. E o celular está cada dia mais presente na nossa vida, em todo momento, principalmente na vida de crianças e adolescentes. E eles estão, sabe, vivendo um mundo agora que está lidando com isso, né? Para eles ainda é tudo muito novo. Tem como a gente fazer esse equilíbrio, sabe, de todas essas questões, mas principalmente dessa questão da autoestima também, mas de colaborar de alguma forma para que eles consigam, não sei, mas ter uma adolescência um pouco mais saudável, assim? Eu sou team de dar acesso à rede social, a celular, para jovens o mais tarde possível. Acho que eu venho de uma geração que a gente pegou a mudança da internet e de que não era muito regulado, né? Eu lembro que com 12 anos minha mãe me deu um computador para fazer os trabalhos da escola e não existia uma regulação, assim, era livre, né? E a gente vê as consequências disso, conversando com colegas, do quanto a gente estava exposto a perigos que não se entendia. Então, acho que é papel dos pais, né? Da gente enquanto sociedade também, mas dos pais que conseguem regular mais de perto. E uma coisa que eu sempre falo é filtrar, usar o algoritmo quando a gente está pensando no próprio cuidado consigo mesmo ao acessar essas redes, de fazer com que o algoritmo trabalhe ao seu favor. Se aquela pessoa, sempre que você vê o post daquela pessoa específica, você se sente mal, você começa a se achar feio, começa a se questionar, talvez seja sobre silenciar, deixar de seguir, de não curtir esse tipo de conteúdo. Então, usar o algoritmo a seu favor, né? A gente entende um pouco de como funciona e usar sempre ao próprio favor, de quem que vai fazer com que eu me sinta melhor comigo mesmo quando eu olhar, porque a gente tem tantos nichos de blogueiros agora, né, e que bom, mas acho que escolher muito bem que tipo de conteúdo você consome, porque se uma blogueira que fala de uma dieta do ovo, ela tem influência, é porque a gente está consumindo. Sim. Então, escolher melhor isso, e aí eu acho que a gente entra numa discussão muito grande quando a gente fala de acesso a menores a redes sociais, e daria para vocês fazerem podcasts todos sobre isso. É verdade. Mas é muito real, assim, essa questão de como a sociedade enxerga o peso, né, que a sociedade coloca em cada coisa. E uma coisa que você falou, quando uma mulher, ela está ali acima do peso e tudo mais, e ela é branca, ela ainda não sofre tanto como uma mulher preta, né? A gente tem como exemplo aí 2 casos que eram muito falados, Thaís Carla e Jojo Todinho. Você entrar hoje nos comentários da Thaís Carla, você não vê o tanto de xingamento e etc. que você vê nos comentários da Jojo Todinho. As duas passaram por bariátricas, as duas estão treinando e tudo mais, mas são pesos diferentes. Isso é inegável, né? E aí, quando a Jojo fala sobre ser mãe, né, que ela quis emagrecer para ser mãe, isso é muito colocado em questão. Se ela é uma mulher boa para ser mãe, se ela é uma mulher suficientemente boa para ser mãe, né? E aí a gente quer saber mais sobre essa questão da maternidade, porque a gente sabe também que é outro peso colocado, né? A gente sabe também que é outra situação onde a mulher às vezes se questiona, será que eu quero ser mãe mesmo? Ou será que é só um peso que a sociedade está me colocando? É só uma responsabilidade que eles me colocam? Uma responsabilidade às vezes que eu não quero.
mas que às vezes eu tô me relacionando com uma pessoa que o sonho dele é ser pai. Mas o meu sonho nem é ser mãe assim, sabe? Então, a gente queria falar um pouco sobre essa questão da maternidade, como a sociedade vê isso, até porque quando você vira mãe também, nem sempre nunca você vai ser uma mãe boa, né? Vista pela sociedade. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso também. Acho que ser mãe é inerente à feminilidade quando a gente pensa o que a sociedade coloca. Sim. Então, ser mãe é quase que sinônimo de ser feminina, de ser uma mulher completa. Porque quando a gente pensa uma mulher bem-sucedida, ela nunca... essa imagem social, ela nunca é uma mulher que não é casada e não é mãe. Uma mulher, ela é completa quando ela está com um homem ao lado dela e eles têm filhos. Exato. Você ter um cargo de maior importância do mundo, sei lá, ser uma embaixadora, uma advogada, uma médica, uma pessoa bem-sucedida, mas se você não é casado e você não tem filho, coitada, né? Tadinha. Falta alguma coisa para ela. Você não é bem-sucedida ainda. Você é bem-sucedida quando você tem um homem e um menino aqui no colo segurando. E de como isso vai... se impregna na gente, né? Como a subjetividade ela é construída socialmente. Isso também, de será que eu vou ser mais completa quando eu for mãe? E desde que a gente brinca quando criança, né? Você ganhou uma boneca e aquela boneca, ela é sua filha, cuida da sua filha. E a gente cresce aprendendo a ser mãe, aprendendo a cuidar. E o papel de uma... E aí volta um pouquinho do que a gente já conversou, né? De que o papel da mulher é o de cuidar. A gente cresce aprendendo a cuidar, a maternar. E aí muitas vezes se torna mãe desse marido, né? Desse homem que está do lado. Você é incompleta. E de que muitas vezes, mesmo quando a mulher tem convicção, eu não quero ser mãe, tem certeza, você não quer ser mãe agora, mas daqui a pouco, né, o relógio biológico, ele vai chamar, e aí você vai querer e já vai ter passado, já vai ter ficado tarde. Então, acho que vai entrando nessas questões. E aí, acho que é importante pontuar, acho interessante quando você fala, né, de que ser uma mulher branca gorda é diferente de ser uma mulher preta. A gente tem o conceito de interseccionalidade para pensar essas experiências. E chega com a Kimberly Crenshaw, e aí tem uma referência brasileira que é muito importante, eu gosto sempre de trazer para a gente pensar autores que pensam a nossa realidade, que é a Carla Cotirene. Ela traz essa noção para a gente pensar a realidade brasileira, né? E de como a gente... E aí não quer dizer que a gente vai somando diferenças, né? O que é essa interseccionalidade? É pensar que a experiência das mulheres, ela vai ser diferente no mundo. Sim. E aí começa aí com essa ideia, começa com a terceira onda do feminismo. Não dá para a gente falar de gênero sem pensar nas ondas do feminismo, né? Sim. E aí, na terceira onda do feminismo, a gente começa a reivindicar essa diferença, que ser uma mulher branca é diferente de ser uma mulher negra dentro da sociedade. E aí, então a gente está dividindo as mulheres, dizendo que a negra sofre mais que a branca. Não, a gente está querendo dizer que as experiências são diferentes. São diferentes. Isso é incontestável, não tem como. De que o modo como a gente vai se colocar na sociedade vai ser diferente. E aí, mais uma autora, a Audre Lorde, ela não é brasileira, mas que ela vai falar dessa solidariedade entre mulheres, né? De que para que a solidariedade ela exista, a gente precisa entender e olhar para essas diferenças. Que não é dizer que uma sofre mais, mas de que vão sofrer por questões diferentes, por entrecruzamentos diferentes. E a Carla Cotirene vai trazer uma noção de encruzilhada, né? Vai dizer que essas existências no mundo elas vão funcionar quase como encruzilhadas desses aspectos que vão atravessando a nossa vida. Sim. Ultimamente, eu tenho acompanhado algumas celebridades, né, que elas têm falado, inclusive foi muito falado agora no BBB, pela Ana Paula, sobre a maternidade de projetos. Tem mulheres que nasceram para maternar projetos e não filhos. E aí tem influenciadoras que estão falando bastante sobre isso. A Cíntia Chagas é uma, porque ela disse que ela nunca teve vontade de ter filhos, nunca foi um desejo dela. A própria Paola Oliveira também. E são mulheres que elas sempre deixaram claro que elas nunca nem fizeram congelamento de óvulos, porque não era um desejo mesmo. Elas queriam
ser mãe delas mesmas, dos próprios projetos, da própria vida, né? Porque eu acho que também tem isso. Às vezes às vezes não, todas as vezes, quando a mulher decide ser mãe, ela precisa abdicar de uma parte dela. Né? Ela precisa abdicar de uma parte da vida, ela precisa abdicar de alguns sonhos, porque historicamente, socialmente, o filho é da mãe. Né? O filho não é do pai. E aí uma coisa que acontece é o aborto paterno. Né? A gente precisa falar sobre isso também. Porque é algo muito atual e, enfim, a maioria dos brasileiros hoje em dia não tem nome do pai na certidão de nascimento. Né? E o que você tem a falar pra gente sobre isso? A gente entrou num tema polêmico, né? A gente gosta assim. Acho que isso vai falar da construção que a gente tem, né? E vai trazendo em cascata do que a gente já falou da construção de quem tem direito, de quem tem local de poder, que é o homem. E de que o aborto feminino não existe, não é legalizado, mas que o paterno é. Né? De que mesmo quando existe um pai fisicamente dentro de uma casa, não necessariamente vai ter uma presença de cuidado, uma presença afetiva, de quantas pessoas convivem com o pai dentro de casa, mas às vezes também era melhor não ter tido esse pai dentro de casa por tantas questões, né? E aí, acho que vai falando, mais uma vez, dessa construção, de como a gente é criado, de como os homens são criados, de como as mulheres são criadas, de que eles não são ensinados a cuidar. E de que é confortável para alguns, para a grande maioria, não se preocupar em fazer isso. E aí, claro que a gente tem raras exceções, e falar também de como eles são aplaudidos, essas exceções, né? Mas que não se reconhece, em geral, a sobrecarga que essas mulheres vivem, né? De que elas precisam lidar cotidianamente. E aí é muito comum, ao atender mães, assim, na clínica, elas falarem de um luto pela perda de quem se era. De saber, nunca mais eu vou poder fazer tal coisa sem eu precisar me planejar muito para fazer aquilo. Nunca mais eu vou poder, sei lá, quero ir no shopping, quero fazer alguma coisa hoje e ir sozinha sem se preocupar em planejar muito aquele dia, né? Enfim, de que a vida muda completamente, que é uma responsabilidade muitas vezes para o resto da vida. Né? Diferente dos homens que podem ter seus hobbies, fazer suas coisas, mesmo sendo pais, e não ter essa preocupação. Sim. Isso. E, assim, quando a gente fala de maternidade, a gente também precisa tocar num tópico muito delicado, que são as mulheres que não podem ter filhos também. E que, por não poder, muitas vezes por conta dessa pressão social, gera o sentimento de inadequação. Né? Então, como é que a gente pode falar disso de uma maneira histórica também, né? De tudo que foi falado hoje, de tudo que é trazido até hoje a respeito dessa pauta, a respeito desse assunto? Acho que olhar para esse significado, né? E aí trazer a palavra ressignificar. Por mais clichê que tenham tornado ela atualmente, mas é muito importante a gente pensar nesse ressignificado de fato, né? E aí, para essas mulheres, né? Quando a gente pensa em ser mãe, o que vem na nossa cabeça? E aí, e aí desconstruindo isso de repente, né? Será que ser mãe é necessariamente por essa via? E aí pensar em tantas outras formas, né? De adoção, quantas crianças esperando um lar, né? E acho que talvez o nosso trabalho seja de provocar e permitir que as pessoas pensem em novos significados. Das pessoas que chegam até a gente pensando de um ponto de vista da psicologia, né? Será que esse significado de ser mãe precisa ser sempre assim? Vamos movimentar isso? Será que você acha que ser mãe por adoção é ser menos mãe do que ser uma mãe que gestou? Porque tem isso também, né? De que você só é mãe o suficiente, só é mãe da maneira correta se você gestou e você passa por todos aqueles ritos. E a gente vai acrescentando coisas, né, na lista. De que agora precisa passar pelo chá revelação, aí o chá de fralda, aí tem que fazer aquele ensaio de grávida. Não vão ter esses ritos, mas vão ter outros ritos. E daí questionar, né? O que é esse ser mãe? Será que existe uma única possibilidade? Porque é muito comum mulheres que passam por processos de histerectomia vivenciar esse luto, né? De pensar automaticamente, não vou mais poder ser mãe.
excluindo a possibilidade de adoção, de repente, também. Sim, importantíssimo. E hoje em dia é algo que é pouco falado, eu acho, né? Sobre essa questão de como a mulher passa a se enxergar. Porque a maioria das mulheres começam a se enxergar como inválida, né? Elas não enxergam para além do gestar, né? Então, é algo que é muito, muito importante ser falado aqui, porque existem outras possibilidades. Pode ser também que você se redescubra como mulher, porque às vezes a vida toda a gente cresce querendo aquilo, mas às vezes nem é realmente, né, o nosso desejo, sonho, enfim. Enfim, a gente tem duas perguntas chaves aqui, né? Que são as perguntas que finalizam o nosso episódio e que é muito importante, né, para quem está em casa e principalmente para quem ainda não conhece o processo psicoterapêutico, né? Saber sobre essas perguntas, né, Lara? Sim. E aí, a gente colocou aqui quais que são os sofrimentos mais frequentes que aparecem dentro da clínica, né? Onde a pessoa chega ali pedindo socorro realmente. Quais que são, né, os principais sofrimentos, assim, que mais aparecem, que é mais recorrente dentro da clínica? Em mulheres. Na minha clínica, chegam muitas pessoas LGBTs e negras. Então, em geral, aparece nesse sentido da interseccionalidade, né? Que é o ser mulher sempre atrelado ao ser uma mulher negra, ou ser uma mãe que está sobrecarregada. Então, a interseccionalidade na vida, né? De quanto é importante a gente pensar nisso. De que dificilmente vai aparecer sozinho esse sofrimento de gênero. Ele sempre vai aparecer agregado a outras coisas. Então, muito por processos familiares, e aí pensando nesse papel, de como esse papel pesa, e aí a pessoa não vai chegar com tudo pronto, né? Porque eu sou mulher, aí eu sofro isso, né? De que você precisa ter esse olhar. Sim. E fazer essa educação com essa pessoa. Então, associado a papéis familiares, de precisar estar nesse lugar de cuidado, e esse lugar de cuidado sobrecarregar, de precisar ser sempre uma pessoa que cede, de ser uma mulher negra que não é reconhecida no seu local de trabalho, que é vista como inferior por todo mundo, né, de que não tem uma voz ativa, de que por mais que ela tenha toda a competência do mundo, ela não é vista como tal, não é reconhecida. A sexualidade também, de pessoas que aos quase 30 anos que começam a ter esse despertar para pensar, eu acho que eu me senti atraída por aquela amiga lá na adolescência, né? Mas aí, por estar dentro de um contexto cristão, eu sempre introjetei isso de mim quando eu me sentia desse modo, não vou me sentir assim, tá errado, não, e se afastar daquela amiga, de não vivenciar isso. Então, de que como muito dificilmente as questões de gênero, elas parecem sozinhas. Claro que a gente entende o que essa é uma questão de gênero, mas de como a raça vai fazer diferença nessa experiência, a sexualidade, de mulheres que muitas vezes não podem ter uma vida com liberdade, de viver de fato sem ser em prol do filho, porque se ela for viver, o pai da criança vai parar de dar pensão. Não, você está namorando, pede do teu namorado, sendo que você é o pai. Sim. Então, são diversas, assim, né? Diversas as formas de que essas questões vão aparecendo como sofrimento e de que é inegável. Né? Fica até me perguntando como que as pessoas acham que isso é besteira, de que você pode se formar em psicologia e não estudar sobre gênero, sobre raça, sobre sexualidade. Acho que é o tempo todo, assim, essas questões aparecendo e trazendo sofrimento psíquico. Exato. E assim, o sentimento de não pertencer a algo, a um grupo, ele traz uma dor, né? Uma dor psíquica angústia, que é quase como uma dor física, de fato, né? Ele vem da mesma área. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, né? Para quem ainda sente que precisa pertencer a esses modelos que são impostos, mas que também são tão dolorosos, né, na vida dessas pessoas.
acho que o primeiro de tudo é entender que não existe uma forma certa de ser. Não existe uma forma correta de ser mulher, não existe uma forma correta de ser uma pessoa LGBT, uma forma correta de ser uma pessoa negra, não existe uma forma certa de ser. Que a forma como você é a sua forma. De que cada sujeito é único nesse mundo e de que não tem nada de errado com isso. De que o que tem muito de errado é com a nossa sociedade que impõe que existe uma forma correta de existir. Mas que nós somos tantos, por que a gente teria que ser igual? E aí recorro até àquele ditado que, pelo menos, eu escutava muito da minha infância, que era: nem os nossos dedos das mãos, eles são iguais, por que a gente precisa? E se cercar de pessoas que entendam isso. Se você se sente inadequado em um espaço, isso não é sobre você, é sobre o espaço. E existe sempre a possibilidade de procurar lugares onde se permita ser, viver e estar da maneira como você é. Ai, que linda! Muito bonito isso que você falou. Cássia, olha, foi rico, eu amei. Acho que são assuntos super importantes no dia a dia de hoje. Nós agradecemos, nós do CPC Podcast, nós agradecemos. Acredito que entramos com chave de ouro, né, assim, né? Iniciamos o projeto com chave de ouro. Então, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por enriquecer o nosso podcast. E é isso. As portas estão sempre abertas, né? Sempre que você precisar. E, assim, a gente é muito grata por tudo. Assim, a Cássia, ela é nossa professora já tem um tempinho, né? Ela foi uma professora de psicologia hospitalar. E agora já convidei ela pra, né, me auxiliar no TCC, no semestre que vem. Porque sempre foram aulas muito ricas. Assim, a gente sempre... Eu acho que você sempre trouxe a questão histórica, a questão social. E a gente sempre tem que se ater a essas questões, sabe? Porque elas perpassam o nosso dia a dia, elas perpassam a nossa história, principalmente nós que somos mulheres, né? Então, é importante que a gente tenha pessoas e professores que se atentem a isso, sabe? Que não deixem passar, que não tratem como algo banal na sociedade, porque não é, né? São pautas importantes, são pautas que precisam ser discutidas cada vez mais. Então, de fato, a gente é muito grata, de verdade, por ter aceitado, pela disponibilidade, principalmente por essa aula, porque pra gente foi de fato uma aula. Eu tava assim. Verdade. Eu que agradeço pelo convite e pela honra de abrir, né, essa temporada. E agradecer pela disponibilidade, né? Acho que é muito importante esse espaço na psicologia. Eu fico me perguntando, gente, como é que o pessoal descobre que eu sou da social? Aí eu, não, toda aula que eu dou, eu preciso trazer alguma coisa, né? Mesmo quando você não diretamente se posiciona, você está se posicionando. Sim. E eu sempre tento trazer isso em mente, né? Sim. De que em qualquer contexto, no hospital lá, a gente não vai falar só de métodos clínicos, de que a pessoa que está ali no hospital, ela tem uma história, ela tem uma identidade, ela é um sujeito no mundo, né? Ela é uma pessoa, né? E de que a psicologia, por muito tempo, e ela ainda tem respondido e pensado em um sujeito quase que etéreo, isolado do mundo, isolado da sociedade, sem pensar que a gente está nela, produzindo ela e ela nos produzindo ao mesmo tempo. Então, parabenizar vocês pela iniciativa, acho que é muito importante. Obrigada. E só agradecer. Obrigada. E é isso, finalizamos. Pessoal, um beijo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais. Exato. Nosso Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo episódio. E é isso, gente. Beijo.